Segundo Crônicas 7, versos 13 e 14. E se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, louvado seja o teu nome. Cremos piamente na tua palavra, Deus. Queremos te pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração por meio da pregação da tua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude a explicar a tua palavra e aplicar a essa congregação, Deus. E também a minha própria vida, em primeiro lugar, Senhor. Que a tua palavra ache lugar no nosso coração e nos ajude a ser melhores cristãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou pregando uma série de mensagens sobre avivamento. Serão 5 mensagens, como eu falei para vocês semana passada. Na semana passada, na primeira mensagem, eu dei um panorama geral sobre avivamento, né? Por que precisamos de um avivamento, o que é um avivamento, exemplo de avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história do cristianismo. Até enviei um vídeo aí no grupo do WhatsApp da igreja, terça-feira de manhã, um vídeo sobre Almolonga e sobre o avivamento em Pensacola, na Flórida. Não sei se alguém viu, tenho certeza que se alguém viu, ficou impactado. Tá? E quem não viu, perdeu. Tá? Muito bem. Então, como eu disse na semana passada, há 6 questões que estão relacionadas diretamente com a chegada de um avivamento. E há mais outras 6 questões que são consequências de um avivamento na vida de uma pessoa, de uma igreja ou mesmo de uma nação. Então hoje eu vou falar sobre as 3 primeiras questões relacionadas, as 3 primeiras práticas relacionadas com o avivamento. Semana que vem, as outras 3, e depois a gente vai ver as consequências em 2 mensagens também, tá bom? Muito bem. Então esse texto que nós lemos, de segundo livro das Crônicas, é o texto da dedicação do templo, quando Salomão, depois de um bom tempo, construindo o templo para o Senhor, lá em Jerusalém, quando concluiu tudo, ele orou agradecendo a Deus por ter concluído aquela obra magnífica, que pessoas foram de várias partes do mundo para olhar, e que custou tão caro, como eu falei aqui há 2 semanas, como foram grandes as doações para a construção daquele templo. E ele agradeceu a Deus, e Deus, como resposta àquela dedicação, falou essas palavras que nós lemos, entre outras. E ele diz que no dia que ele fechar o céu e que não chova, que os versículos que a gente leu, né? E se Deus ordenar os gafanhotos que devorassem a terra, ou se enviasse uma praga no meio do povo, tal como enviou lá no Egito, por exemplo, né? Na verdade lá foram 10, e aí o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a presença dele, se santificar, ou seja, se desviar dos maus caminhos, então dos céus ele perdoará os pecados e sarará a terra. Essa foi a resposta de Deus para a oração de Salomão de dedicação ao templo. E é sobre algumas dessas questões que eu quero tratar hoje. As 3 primeiras questões, as 3 primeiras práticas que estão relacionadas à chegada de um avivamento são confissão, oração e pregação. Em toda a história dos avivamentos que se tem registro, essas 3 questões estão presentes em larga escala. A primeira delas é o arrependimento e a confissão de pecados. Todos os crentes pecam,
No Antigo Testamento, os crentes pecaram. Abraão, aquele que foi tido como pai da fé, pecou, mentiu, certa vez com covardia, né? Com medo de que as pessoas, que Abimeleque o matasse para tomar Sara como sua esposa, ele mentiu. Os patriarcas pecaram, poetas, escritores da Bíblia, como Davi, pecou, depois, quando se arrependeu do seu pecado, compôs o Salmo 51. No Novo Testamento nós vemos também os crentes pecando. O único personagem de toda a Bíblia que nunca cometeu nenhum pecado foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os crentes pecam sempre, e por conta disso devem se arrepender constantemente de seus pecados. Eu vou ler o texto que está na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. 1 de João 1, 8 a 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então todos nós, o apóstolo se inclui, o apóstolo João já era velhinho aqui quando ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Ele já tinha mais ou menos 80 anos de idade, já era cristão há mais ou menos 60 anos. Ele andou com Cristo enquanto Cristo estava encarnado. Ele andou com Cristo como nós também andamos, após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ele plantou igrejas, ele aconselhou muitos irmãos, ele pregou muitas vezes, ele orou, ele foi acusado, ele foi preso injustamente, mas ele se incluiu também como um pecador. Nós somos pecadores, mas não acaba por aí. O fato é que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e confessá-los a Deus. Essa confissão de pecados, de acordo com essa passagem que nós lemos, deve ser uma confissão nominal. Confessar pecado por pecado. Quando estivermos orando a Deus, a nossa oração de confissão, nós devemos dizer a Deus por quais pecados estamos nos arrependendo. Não combina para um crente, como nós víamos antigamente, os crentes, quando começavam a orar, ora aí, irmão fulano, e aí o irmão começava: Deus, perdoa a minha multidão de pecados. Essa não deve ser a prática de uma vida cristã, não. E essa não é uma confissão necessariamente genuína, uma confissão que agrada a Deus, de acordo com o apóstolo João. É que o texto traduzido não traduz com a mesma força que tem na língua original, na língua grega, mas essa é a ideia da passagem. Senhor, me perdoe por esse pecado, por aquele pecado, e você vai dando nomes aos bois, lembrando de cada um e se arrependendo e colocando diante de Deus. Não precisa falar para que outros escutem, não precisa, mas precisa falar diante de Deus. Essa confissão deve ser nominal, pecado a pecado. Se há arrependimento mesmo, essa confissão deve ser nominal. Também devemos viver e andar na luz. Essa deve ser a nossa prática. Aliás, um versículo antes, João disse isso, né? No versículo 7 ele diz: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa deve ser a nossa prática. Mas, quando tropeçarmos, devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Sem confissão, sem arrependimento de pecados, nunca haverá um avivamento da parte de Deus. As consequências dos pecados são terríveis. Por conta da incredulidade, muitos não receberam ou não alcançaram
promessas que eram para o povo todo. Moisés mandou 12 espias espiar a terra de Canaã, um representando cada tribo de Israel. E eles voltaram e fizeram um relato do que eles tinham visto lá. 10 espias chegaram relatando medo, insegurança, incredulidade. Eles chegaram dizendo: como nós perante aqueles homens lá de Canaã, nós somos como gafanhotos. Agora imaginemos a proporção de um ser humano, de um homem adulto, 1,75 m, 1,80 m, para um gafanhoto aqui de sei lá quantos centímetros de altura, 7, 8 centímetros no máximo. Imagine a proporção. O medo, a incredulidade, o pecado deles foi a incredulidade. Por causa dessa incredulidade, por causa desse pecado, esses 10 espias não entraram na terra de Canaã, morreram no deserto. E é interessante, irmãos, é interessante que é muito mais fácil contagiar um povo com notícias ruins, com notícias negativas. Nós estamos vivendo um tempo assim. Os primeiros 40 dias de pandemia, em março do ano passado, eu não vim para a igreja. Ninguém sabia o que era. Pelo que estão falando aí na TV, se eu colocar a cabeça para fora da janela de casa, eu vou morrer. Eu falei para o pastor André: eu não vou, porque minha esposa trabalha no hospital, vai que ela se contamina, passa para mim, eu passo para você, você passa para os irmãos, todo mundo morre. Vamos esperar um pouco para ver o que acontece. A gente foi vendo que não era necessariamente assim. O número de recuperados do Covid, daqueles que fizeram o teste, deu positivo, fora aqueles que nunca fizeram, fora os assintomáticos, né? É muito maior do que o número daqueles que morreram. Mas o que é que a imprensa noticia? Morreram mais tantos hoje, e mais tantos hoje, e mais... Ano passado não morreu ninguém de dengue, né? Inclusive, né? A dengue, o mosquito da dengue parou, né? Parou de picar as pessoas. Por outro lado, os outros 2 espias, Josué e Caleb, disseram: que é isso? O Senhor nos prometeu aquela terra, Ele nos dará a terra, Deus é quem nos garante aquela vitória. E eles peregrinaram no deserto, junto com todo mundo, passaram 40 anos no deserto, e aos 80 anos, eles ainda estavam na luta, literalmente na luta, com espada na mão mesmo, literalmente, não é figurado não. Eu quero que você imagine seu avô ou seu pai, aos 80 anos de idade, numa guerra. Será que ele tem condições para isso? Se eu perguntar para um dos meus avós, o meu avô materno, ele diz que tem, mas não tem. Ele tem 84, mês que vem, fará 85, se Deus quiser, tem boa saúde, mas não para com a guerra. Guerra é para jovens, para frente de batalha é para jovens. Mas quando se tem fé em Deus, não há limites. Irmãos, o pecado atrasa a vida das pessoas. O pecado daqueles espias foi a incredulidade. Tem algum pecado que está atrapalhando a sua vida? Confesse e deixe. Como diz Provérbios, aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que abandona, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se há algum pecado na sua vida, confesse hoje e abandone. Se você não tem força para abandonar, peça a Deus. Deus é o Deus que fortalece, é o Deus que liberta. Liberta da cachaça, liberta das drogas, liberta de qualquer pecado. O pecado atrasou a vida do povo de Israel, dos hebreus, que não creram em Moisés. E é interessante, 600 mil homens saíram do Egito, de 20 anos para cima. Todos eles morreram no deserto, com exceção de Moisés, Josué e Caleb, porque agiram com o pecado da incredulidade. Não confiar em Deus é pecado. O que é que Deus fez? Fez com que o povo entrasse com um número menor de pessoas em Canaã? Não. Leia o livro de Números. Nós que somos cristãos não acreditamos em coincidências. O número
do exército de Israel que entrou em Canaã e tomou posse da terra foi também de 600 mil homens. Não aqueles que saíram de lá, os que nasceram no deserto e creram na promessa. Confissão, arrependimento, nominalmente, em primeiro lugar. Sem isso, não haverá avivamento. A segunda prática, que está intimamente relacionada com o avivamento, é a oração. Confissão, oração. Essa oração deve ser constante, deve ser individual, mas também deve ser coletiva. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o que é que diz, irmão, sobre a oração? 1 Tessalonicenses 5,17. Alguém lembra de qual? Orai sem cessar. É um versículo pequeno, que traz lições profundas, tremendas. Antes de entrar no seminário, eu tinha muita vontade de estudar a língua grega, para ver como era que estava no texto grego, o que é que significa esse cessar. Se era orar o dia todo, ou se era orar a vida toda. E aí eu entrei no seminário, chegou as matérias de grego, senão não vou perguntar ao professor, eu quero tirar minhas próprias conclusões. Fui alfabetizado, comecei a ler uma coisa ou outra, comecei a ler, comecei a conseguir fazer umas traduções. Não domino a língua, mas consigo ler com a ajuda de livros, de programas de computador, consigo fazer minhas traduções quando eu quero. E eu descobri que significa as duas coisas, que não tem diferença em português, em grego, em inglês. Orar sem cessar e orar constantemente, tanto várias vezes por dia, como durante toda a vida cristã. É isso. Dizem que Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, chamado de o príncipe dos pregadores, confessou certa vez: nunca passei mais de 30 minutos em oração, mas nunca passei mais de 30 minutos sem orar. Então ele orava o dia inteiro. E o que é que Spurgeon fez? O que é que ele conseguiu fazer na obra de Deus com a vida de oração intensa como a que ele tinha? Naquela época, ele pregava no domingo, tinha estenógrafos e taquígrafos na sua igreja, ele pregava sem microfone para 3.000 pessoas. Isso mesmo, 3.000 pessoas cabiam na igreja dele, que ainda está em pé lá em Londres. E o seu sermão era publicado nos jornais, nos principais jornais da Inglaterra, em Londres, de todo o Reino Unido, e também nos Estados Unidos. No dia seguinte, eles mandavam informação por cabos submarinos, esses mesmos cabos, aliás, cabos semelhantes a esses que estão por aí no fundo do oceano, que fazem com que a gente possa usar a internet. E o seu sermão era transcrito. Ele pregava com base em um versículo só, a maior parte dos seus sermões, 70% dos seus sermões preservados até hoje são com base em um versículo, e alcançava milhões e milhões de pessoas. Uma vez, Spurgeon estava de férias e foi para uma cidadezinha do interior da Inglaterra. E quando ele chegou lá, o culto já tinha começado. E o pregador ficou meio pálido quando o viu pregar. Você imagina, você está pregando, entra na sua igreja onde você está pregando o maior pregador do país para lhe ouvir pregar. É de ficar pálido mesmo. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava pregando, falando de um assunto que, na minha opinião, um dos pastores que estavam ouvindo, aqui em Tibiri, estava o pastor Joaquim de Andrade, que, na minha opinião, é quem mais entende de seitas e heresias no Brasil, e ele estava me ouvindo, mas deu um frio na barriga, vocês não têm ideia do que é isso. Eu segurei, eu disse: vamos lá, eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando certo. E o pregador terminou o seu sermão, terminou o culto, foi falar com o Spurgeon, claro, todo mundo foi,
E ele disse: Senhor Spurgeon, pastor, me perdoe. Pelo quê, meu irmão? Porque eu estou pregando um dos seus sermões que saiu num jornal há algumas semanas. Esse sermão? Foi eu que preguei? Foi, eu li no jornal. Nem me lembrava, irmãos. O Senhor me renovou pela pregação do irmão. Oração também traz humildade. Quer ver se alguém ora de verdade? Veja qual grau de humildade que aquela pessoa tem. Orai sem cessar. Oração constante. Os cristãos primitivos perseveraram em oração por 10 dias. 10 dias ininterruptos, até que receberam o batismo com o Espírito Santo. O cálculo para chegar nesses 10 dias é muito simples. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. O dia de Pentecostes é no 50º dia depois da Páscoa. Aliás, é isso que Pentecostes significa. Pentecostes significa 50º. E aí, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias ainda entre os discípulos. Atos 1:3 diz isso. Depois disso ele subiu aos céus, 2 anjos, Atos 1:11 diz isso. Diz que aquele mesmo Jesus que estava subindo voltaria. E Jesus disse: fiquem, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Então, se ele morre e ressuscita na Páscoa, passa 40 dias entre os discípulos, e no dia de Pentecostes é o dia que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, quanto é que falta para isso? 10 dias. 120 crentes. É o que diz Atos capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. 120 crentes estavam reunidos na casa de João Marcos, família rica, que abriu as portas para a igreja de Jerusalém. Eram só 120. E Atos 1, versos 13 e 14 diz: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, os 11. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus só se converteram após a ressurreição, mas já estavam lá. 2 deles viraram apóstolos. Tiago escreveu a carta de Tiago, e Judas escreveu aquele livro que está lá, aquela carta que está lá antes de Apocalipse. Estavam aqui. Às vezes é necessário que a gente faça um retiro espiritual. Foi isso que eles fizeram. Só que eles não sabiam quanto tempo ia durar esse retiro. É necessário, irmãos, às vezes, passar um tempo maior em oração. Além dos nossos 30 minutos, digamos assim, como o Spurgeon dizia que fazia, né? E orava o tempo todo. É necessário passar um tempo maior em oração. De joelhos diante de Deus. Não só quando as portas estão todas fechadas. Não só quando nós queremos alguma grande bênção de Deus. Quando a coisa aperta a gente ora, né? Mas nós devemos orar também, desejando Deus, desejando a presença de Deus. Tem crente que passa a vida toda, vem para a igreja, volta para casa, liga a TV, assiste seus filmes, trabalha, paga suas contas. É um bom cidadão, mas nunca teve uma experiência de oração respondida. Nunca orou por algo que Deus tenha respondido de imediato. Nunca sentiu a presença de Deus de forma mais intensa. Será que não está faltando oração na sua vida, irmão? Será que não está faltando isso? Oração mais intensa? Conheço adultos, filhos de pais cristãos, a vida toda, cujos pais nunca os ensinaram a orar. É na idade que essa menina está, e menor do que ela, que as crianças devem aprender a orar. Os filhos dos crentes. Mas criança imita o que os pais fazem.
Se a família fala toda gritando, as crianças vão aprender a falar tudo gritando também. Se a família fala baixo, a tendência é que as crianças aprendam a falar baixo. É o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, do jeito que você criar seu filho, é que ele vai ser. A tendência de dar errado é muito menor. O que você ensinar para a criança, ela vai aprender. Há algumas semanas eu contei o caso de Susan Wesley, a mãe de John Wesley. Quando a criança completar, ela criou 10 dos 19 filhos, né? Quando a criança completava 5 anos de idade, ela ensinava o alfabeto. No outro dia, já dava a Bíblia para a criança começar a ler. Cadê a garotada que trouxe as frutas para cá? Vocês deixaram embora? Elas tinham que estar aqui ouvindo a palavra. Ou vocês pensam que elas não entendem? A gente tem que ensinar que na hora do louvor, não é só para os adultos ficarem em pé, é para as crianças também ficarem em pé. Na hora de orar, é para as crianças orarem também, fechar os olhinhos e orar. E a responsabilidade não é da tia da igreja, é dos pais. Vamos fechar o olhinho, vamos orar também, e não somente na igreja, mas em casa também. Eles oraram intensamente e receberam o batismo com o Espírito Santo. Foram avivados. Naquele mesmo dia, Pedro pregou um sermão. E ele nem terminou de pregar o sermão. Ele foi interrompido pela população de Jerusalém. E a população perguntou: e agora? O que é que a gente vai fazer? Aí Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados e se converteram. Algumas semanas depois, muito provavelmente, mais 5.000 pessoas se converteram com outra pregação de Pedro. E a igreja, que tinha 120 crentes, mas que orava intensamente, cresceu rapidamente. Igreja que cresce é a igreja que ora. Está aí a Assembleia de Deus, que não me deixa mentir. A gente pode encontrar as nossas críticas à Assembleia de Deus, mas não falaremos, porque minha sogra é da Assembleia de Deus, está aqui hoje. Nós também temos os nossos defeitos. Toda denominação tem seus pés de barro. Toda igreja tem. Porque nós somos a igreja, nós somos falhos. Mas por que a igreja e a Assembleia de Deus cresce tanto? Porque ora e evangeliza. É isso. Você não vê a Assembleia de Deus, pelo menos aqui na Paraíba, com programas, planos de expansão, de crescimento da igreja. Não vê. Eles oram e eles saem para evangelizar. É isso. Às vezes a gente quer reinventar a roda, quer redescobrir a pólvora. Basta a gente olhar para a Bíblia e fazer como eles faziam. Para que serve o nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram? Serve para muita coisa bacana. Para fazer os comunicados da igreja? Serve. Para conversar com nossos amigos? Serve. Para a gente dar boas risadas? Serve. Para brigar com nossos amigos de vez em quando, sobre política, sobre futebol? Serve também. Mas será que não serve para evangelizar? Será que não serve para pregar o evangelho? Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo faria numa geração como hoje, com a internet. Eu fico imaginando a loucura que seria todos os programas de televisão querendo entrevista com ele. Mas, doutor Paulo, como é que o senhor consegue fazer isso? Doutor Pedro, o senhor não estudou tanto como doutor Paulo, mas é um doutor também, andou com Jesus. Qual o segredo? Eu vejo cada gente sem futuro e sem talento, fazendo sucesso na televisão e na internet. Eu fico imaginando que os apóstolos do Senhor fariam se estivessem vivendo agora no tempo da internet. Mas eles não estão. Mas nós estamos. O que é que nós vamos fazer? Práticas cristãs
e a relação com o avivamento: confissão, oração e, em terceiro lugar, pregação. Pregação bíblica saudável. Eu quero ler 2 textos que estão em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, relata um grande avivamento quando eles voltaram do cativeiro. O texto que a irmã Maria leu no começo, Salmo 126, foi uma música que foi composta quando eles voltaram do cativeiro. Quando nós voltamos para Sião, ficamos como quem sonha. Sião é Jerusalém. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de alegria. Se dizia entre as nações: grandes coisas Yahvé fez por eles. Aí eles cantam: grandes coisas Yahvé fez por nós, o Senhor, por isso estamos alegres. E aí vem os versículos 5 e 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo seus feixes. Por quê? Porque lá no cativeiro, lá na Babilônia, eles plantavam, e a semente do Salmo 126 não é a palavra de Deus. A semente do Salmo 26 é a semente literal, que nem vocês falaram da semente do mamão. Eles plantavam, os babilônios iam e colhiam. É nosso. Lá na Babilônia eles compuseram também o Salmo 137. Penduramos nossas harpas nos salgueiros. Os babilônios diziam para nós: cantem o cântico de Sião, zombando dos judeus. Mas aí chegaram os 70 anos que Deus havia prometido. E aí Deus enviou Zorobabel, levantou Ciro, o incrédulo. Deus usa incrédulos, Deus usa até animais. Deus usou uma jumenta para falar. Deus usou um peixe, talvez uma baleia, não sei, como um submarino missionário, para levar um missionário, um profeta rebelde. Deus usou Zorobabel, que foi logo colocar as coisas em ordem. Depois veio Esdras, depois veio Neemias, grande reformador, contratou seguranças armados, tentaram destruir o trabalho dele. Vem cá, desce daí dessa construção, a gente tem um negócio importante para falar contigo, Neemias. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Neemias tenha foco. E aí vinha direto falar com ele, sempre inventando uma mentira, e ele não fugiu do seu propósito, de reconstruir os muros de Jerusalém e de reconstruir o templo. E quando aquilo foi completado, depois vocês podem ler Neemias capítulo 8 todo em casa. Aí foi dia de celebrar o Senhor, foi um dia de avivamento. Eles reuniram todo o povo que havia voltado da Babilônia e leram a lei do Senhor das 6 da manhã ao meio-dia, e houve reverência. Todos ouviram a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, verso 8 diz assim: desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Pregação é basicamente isso: é ler a lei, explicar a lei ao povo, a Bíblia ao povo. É isso. O pregador não cria a mensagem, ele cria o sermão, a pregação, mas a mensagem, o conteúdo é o conteúdo bíblico. Como resultado dessa leitura e explicação, que hoje a gente chama de pregação, vamos ler os versos 11 e 12 de Neemias 8. Então os levitas acalmaram todo o povo, porque depois que terminou tudo, eles começaram a chorar, muito emocionados. Muitos tinham nascido na Babilônia, não conheciam Jerusalém, nunca tinham ouvido tanto tempo a lei do Senhor. Então o povo começou a chorar. E aí o verso 11 diz: então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, um dia especial, um dia de avivamento. Por isso não vos entristeçais. Porque o povo estava muito emocionado. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, afinal de contas eram crentes, e crente festeja as coisas assim, não é isso? Para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si.
Partilha, o Evangelho é partilha. E para comemorar com grande alegria. Por quê? Pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Isso é avivamento. Sem pregação bíblica não há avivamento. Não há. Tem muita gente que na hora de pregar não prega, fica falando em línguas. E o povo dizendo amém. Sabia que é pecado, enquanto alguém está falando em línguas, a gente dizer amém? Quantos de vocês sabiam disso? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Está lá em 1 Coríntios 14. Como dirá amém o indouto, ou seja, aquele que não entende, se não houver intérprete? Tem igreja que o cara começa a falar em línguas, o povo pega fogo, mas será que aquele fogo é de Deus ou é fogo estranho? Nunca diga amém a uma oração que você não entendeu. É comum às vezes em conferências missionárias chamar um estrangeiro que veio pregar, porque tem que ser um estrangeiro para pregar sobre missões, né? Parece. Você pode orar na sua língua. Aí o cara ora lá numa língua, ninguém sabe nem o que ele está dizendo. Está orando mesmo ou está amaldiçoando a igreja. E a igreja, amém. Está errado, irmãos. Nunca diga amém se você não entendeu a oração. Pregação bíblica é quando a gente lê a lei, a palavra de Deus, explica, o povo entende, e aqueles que são de Deus se alegram com a palavra de Deus. E a gente costuma até dizer, hoje eu estou alimentado pela palavra de Deus. É figurado, né? Às vezes a gente está até com fome, vai para casa para jantar e tudo mais, mas a gente se alimenta espiritualmente. Todos os grandes avivamentos da história do cristianismo foram guiados por Deus, é claro, mas foram conduzidos por homens e mulheres de Deus, que pregavam a palavra de Deus, que ensinavam ao povo. É normal que em avivamentos aconteçam exageros, é normal que haja uma ou outra coisa que saia do normal, que fuja do normal, do padrão bíblico, e aí a gente chega com a pregação. Não é bem assim, irmãos, calma lá. Sei que você está animado, mas calma lá. Eu sei que você está pegando fogo, com a língua pegando fogo, mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então se contenha. Agora é hora da pregação. Um amigo meu foi pregar numa igreja uma vez, e tinha muita gente sentada atrás dele, e ele disse que se desconcentrou várias vezes, pregador experiente, e ele teve que pedir para os irmãos, calma lá, irmão, só um minutinho enquanto eu prego aqui. Outra vez ele foi pregar numa igreja, o mesmo pregador, enquanto ele estava pregando, se levantou uma irmã e começou a profetizar. Não era a igreja dele. Ele se calou, ouviu a profecia, não falou nada. O pastor da igreja não falou nada, ele ficou na dele também. Eu já falaria de primeira, mas ele ficou na dele. Aí a irmã sentou, ele continuou o sermão. Daqui a pouco se levantou outra irmã, no meio do sermão, outra profecia, ele ficou na dele. Na terceira vez ele disse, não, ou eu prego ou os irmãos profetizam. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. E não dá mesmo, irmãos. E não dá mesmo. Você pode estar pensando, eu posso confessar os meus pecados, porque eu também tenho. Hoje à noite eu vou confessar pecados e tomar ceia. Eu posso orar e devo orar. Todos nós devemos orar sem cessar. Mas eu não sou um pregador. Mas pelo menos conheça a sua Bíblia. Há quanto tempo você é cristão? Não me diga. Vá respondendo para si. Há quantos cultos? De quantos cultos você já participou? Se você é crente há 10 anos, o ano tem 52 semanas. Se você for para a igreja durante esses 10 anos, uma vez só por semana, você foi a 520 cultos. Se você foi 2 vezes por semana, em 10 anos você foi a 1040 cultos.
Fora às vezes que você teve a oportunidade de ler a Bíblia, fora aqueles cultos extra que tem de aniversário, fora aquelas pregações que a gente coloca, do Luiz Saião, né, irmão Carminho? De outros pregadores bons para tocar enquanto a gente faz as atividades em casa. Eu sempre faço isso. Kelly também gosta dos pregadores, alguns pregadores que ela gosta. Às vezes a gente gosta do mesmo, né, Kelly? E quanto disso nós temos aproveitado da nossa vida cristã? Quanto a gente conhece a palavra de Deus? Eu tenho observado vocês, irmãos. Eu vejo que vocês, alguns de vocês, não conseguem achar os livros bíblicos. Falo várias vezes o livro bíblico, várias vezes, e alguns não conseguem encontrar. Só são 66. Não cresceu sua Bíblia. Será que você ainda não sabe achar o livro dos Salmos? Primeira carta aos Coríntios? Os profetas menores ainda vai, são 12 ali, são pequenos. Realmente, às vezes a gente se atrapalha, mas a maioria das vezes, eu estou dizendo isso com todo amor cristão. Ana falou que eu tinha que cuidar de vocês, e faz parte desse cuidado, esse puxão de orelhas. Então eu percebo que alguns de vocês não têm lido a Bíblia frequentemente. Provavelmente nunca leram ela toda. Sabiam que tem ateus que leem a Bíblia o dia todinho e todo dia, para quando se deparar com um crente como nós, querendo nos humilhar? Como anda a sua leitura bíblica? Que tipo de pregação você tem ouvido? Aqui eu sei que você tem o tipo de pregação que você tem ouvido, mas e em casa? São pregações que manifestam ou que conduzem ao arrependimento, à confissão de pecados, à oração, à própria pregação bíblica? Ou são pregações que conduzem ao triunfalismo mentiroso? Logo no começo da pandemia, eu estava com a TV ligada, zapeando, e vi o R.R. Soares, lá da Igreja da Graça, de máscara verde no estúdio. Eu disse, tá de máscara? Eu não vivo ensinando que crente não adoece? Parece que ele me ouviu. Na mesma hora, ele disse, bem, nós estamos de máscara aqui no estúdio, é só uma questão de prudência, mas nós acreditamos que é o Senhor que nos guarda, nos livrará dessa praga, ela não nos pegará. Ele vive pregando que quem adoece é porque não tem fé. Está aí. Essa semana eu vi a notícia que ele foi recuperado, foi curado do Covid. Não sabia nem que ele tinha adoecido. Faltou fé? Não faltou fé. Ele vem pregando a mentira desde que ele começou seu ministério na década de 70. É isso que está acontecendo. 50 anos pregando mentira, dizendo que crente não adoece. Nunca leu o livro de Jó? Jó não era crente? Foi Deus quem disse de Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem você conhece que é assim? Será que nunca leu que Paulo ficou cego e sequelado? Em Gálatas capítulo 4, ele diz que a primeira vez que foi visitá-los, Gálatas 4, versículos 11, versículo 13, foi por causa de enfermidade nos olhos. Qual era o pecado de Paulo, irmãos? A Timóteo, Paulo escreveu que deixou Trófimo doente em Mileto, e que por causa das constantes dores que Timóteo tinha no estômago, bebesse não somente água, mas um pouquinho de vinho também, porque aliviava as dores do estômago. Faltava fé àquele povo? Cuidado com as pregações que vocês ouvem em casa. Se são pregações que ensinam esse tipo de coisa, não são pregações bíblicas e não conduzem a um avivamento. Para concluir, essas são as 3 primeiras práticas cristãs relacionadas com o avivamento. Querendo Deus, segunda-feira eu pregarei as outras 3. Deus espera que coloquemos em prática o que aprendemos na sua palavra. E os resultados do avivamento virão com o tempo e também virão com a obediência a longo prazo. O caráter cristão, a presença de Deus, a intimidade com Deus, não é algo que se adquire do dia para a noite, mas com a vivência com Deus e com a obediência de longo prazo. Sabe aquelas pessoas que quando vão orar, a gente não sabe se ela está orando, se está rezando, que é tudo do mesmo jeito.
só um repeteco. Por outro lado, tem pessoas que quando vão orar, abrem a boca para orar, a graça de Deus se manifesta no lugar. Eu tive o privilégio de conhecer um rapaz assim, quando eu era novo convertido. Nós estudamos juntos 2 anos. 8ª série, 1º ano. Joemerson. Ele é um ano mais velho que eu, se não me engano. Então ele devia lá ter seus 15, 16 anos. Eu louvo a Deus pela vida de Joemerson. Orei muitas vezes com ele, nesses 2 anos que estudamos juntos e congregamos juntos. Ele era o tecladista da igreja, mas tocava tudo na igreja. Tocava tudo. Ele está lá ainda, na mesma igreja, firme na fé. Quando Joemerson orava a boca abria a boca para orar, irmãos, a graça de Deus descia. E eu comecei a observar a vida dele. E eu lembro do dia que eu me inscrevi para me batizar lá na igreja. E eu conversei com ele. Ele disse, como é que faz para se batizar? E ele disse, sem nenhuma arrogância, irmãos, você tem que se comportar que nem eu. Tal como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Joemerson me disse, não houve arrogância da parte deles, você tem que ser que nem eu. Eu disse, amém. Nós estudamos em escola pública, os 2 anos, e sempre tinha aula vaga. Pelo menos naquela época tinha. Sabe o que era que a gente fazia nas horas vagas? Ele pegava a Bíblia, trouxe a Bíblia, trouxe. Vamos sentar ali e vamos ler a Bíblia. Então tá bom lá. E ele lia um capítulo, eu lia outro. Ele lia um capítulo, eu lia outro, a gente lia a Bíblia até cansar. Uma pessoa levada, firme nos caminhos do Senhor. É isso que nós queremos, irmãos. Que quando a gente abre a boca para orar, a graça de Deus desça. Um homem chamado John Hyde escreveu um livro. Escreveram um livro sobre ele, aliás, O Homem que Orava, missionário na Índia. Quando ele foi para a Índia ser missionário, um irmão em Cristo escreveu uma carta para ele, dando alguns conselhos. Ele pegou aquela carta, tirou do bolso, no barco, e começou a ler. E ele disse, você tem que mudar o seu comportamento, irmão John. Você tem que orar muito mais. E aí o irmão dava outras recomendações para ele. Ele nem terminou de ler, ele amassou, ele disse, quem ele pensa que é, ele é arrogante, jogou assim, no barco mesmo, mas não jogou na água não. Depois de alguns minutos, ele disse, eu vou pelo menos terminar de ler. Foi lá, desamassou, leu, o Espírito de Deus tocou o coração de John Hyde, e anos depois, já de volta para a Inglaterra, um outro cristão sabia da fama do tempo que John Hyde passava em oração. Ele passava 3, 4 horas orando, todos os dias, seguidas, 3 horas, 4 horas seguidas orando. Um amigo em comum desses 2 irmãos, colocaram eles num quarto para orar. Se eu queria orar com John Hyde, que experiência deve ser orar com esse homem? Ele foram apresentados, ficaram de joelhos. Depois o outro relatou que aconteceu o seguinte naquele quarto: silêncio. Fecharam os olhos, silêncio. Passaram-se mais ou menos 5 minutos, silêncio. Mais 5 minutos aproximadamente, ele disse, silêncio. E ele não ousou dizer uma palavra. Ele esperava que John Hyde orasse. De repente John Hyde disse, oh Deus. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Confissão, oração e pregação. Essas são as 3 primeiras práticas das 6 que estão sempre relacionadas com o avivamento. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia.